Olá, meus queridos, então estamos aqui hoje para mais uma aula inspiradas no Round 6, né? Mas Ana, Round 6 de novo? É verdade, gente. Como a gente trabalhou com formas geométricas na nossa última aula, essa aula vem propor que a gente pense nas formas geométricas para ajudar a construir as formas orgânicas. Então a gente vai ver que nessa série uma coisa importante que a gente percebe é que a gente precisa estar muito observador das coisas à nossa volta, né? Lá a gente vai descobrindo coisas através de alguns sinais que eles vão dando. E aqui também, no desenho, isso é muito importante, que você comece a olhar as coisas de uma forma especial. Esse canal de Estúdio no Habitar tem como propósito ensinar você a caminhar no que tem de melhor para aprimorar o seu traço, né? Para você desenhar melhor, para você ter prazer em pintar. Então, para você se sentir construindo o seu trabalho com o desenho. Então, as formas orgânicas hoje vão aparecer apoiadas nas formas geométricas. Então, a gente vai continuar usando o círculo, o triângulo e o quadrado, né? Para desenhar, por exemplo, frutas que estão à nossa volta. Então você pega uma fruta que é uma forma orgânica, mas o que é forma orgânica? A gente vai olhar lá, a gente vai aprender isso, a gente vai analisar direitinho o que são formas orgânicas e por que elas têm esse nome, e você vai aprender a olhar uma fruta, por exemplo, e enxergar dentro dela formas geométricas. Mas ela é forma orgânica, mas ela precisa se apoiar na forma geométrica. É uma forma de facilitar o nosso desenho. Então calma aí, vamos fazer esse exercício de desenho. A gente ainda vai continuar trabalhando as questões de dimensionalidade, tridimensionalidade, porque quando eu desenho uma fruta, eu quero que ela pareça real. Então ainda eu vou trabalhando isso de uma forma bem tranquila, não se preocupando demais com isso. Eu estou usando os meus lápis comuns mesmo, meus grafites, meu esfuminho, a minha borracha, então tem lá no material. Então me segue aí, vamos fazer junto esse exercício, ok? Então fica atento para as formas geométricas. Então, pessoal, nós vamos ver as formas orgânicas, tá? As formas orgânicas, elas são pensadas em relação aos nossos organismos, né? Então vamos ver lá, uma forma orgânica que lembra muito, por exemplo, uma ameba, certo? Que lembra lá uma célula, que lembra uma folha, né? Ó. Normalmente elas não têm aresta, não tem vértice, elas têm pontas arredondadas, mesmo que elas pareçam, né? Elas têm uma ponta arredondada, elas não, se você pensar nos nossos organismos, por exemplo, o nosso pulmão, né? Que tem a nossa traqueia lá e aqui tem o nosso pulmão, por exemplo, né? Dos dois lados aqui. Então, eles não têm pontas, não têm arestas. Então, por isso, dentro do nosso organismo, eles estão misturados, né? Aí vem aqui o estômago, o intestino e coisas do tipo aí. Eles não nos machucam, não tem pontas nos agulhando, né? Por isso, eles não são formas geométricas, são formas orgânicas, eles estão ajustados dentro do nosso corpo, né? Por isso o nome orgânico, organizado, de forma que combine, que dê certo. Então, pensando nisso, a gente usou esse nome, formas orgânicas, para essas formas, onde eu consigo fazer ideias arredondadas, lembrando os organismos, por exemplo, de dentro da célula de uma folha, de dentro, por exemplo, das células do nosso sangue. Ou então formas orgânicas, como por exemplo, olha, um nariz humano, um olho humano, né? Que só representam, né? Não é uma coisa fiel, mas, por exemplo, dentro do desenho, não tem como você dizer que isso não seja um olho, representou. Então, ele tem essa tendência a seguir essa ideia orgânica das coisas, né? Então, por exemplo, a nossa boca, né? A nossa boca lá, ó. A nossa boca lá, tá vendo, ó? Ela tem toda um desenvolvimento de desenho arredondado, né? De uma forma orgânica, seguindo os organismos, né? Então, é isso. Então, as formas orgânicas são pensadas dessa forma. Então, a gente tem dentro das formas orgânicas, as formas orgânicas figurativas e as formas orgânicas abstratas. E hoje a gente vai trabalhar com as formas orgânicas figurativas. E na próxima aula a gente vai trabalhar com as formas orgânicas abstratas, ok? Eu vou mostrar para você então a figura de dois desenhos que nós vamos fazer, que são exercícios de desenho, tá?
E você vai ver aí, olha, a figura de um morango e a figura de uma pera. Na verdade, a pera e o morango, eles têm formas orgânicas, né? E para desenhar, a gente vai usar as formas geométricas. Então, assim, muita coisa que a gente faz quando a gente desenha, mesmo que a gente queira obter uma forma orgânica, eu olho e enxergo uma forma geométrica. Então, olha, se você for ver aí, olha, a pera, eu fiz um esquema da pera, tá vendo? Ó? Então, você vai ver que a pera é a somatória de duas formas geométricas para formar uma forma orgânica, tá? Então, ó, a pera é a junção de dois círculos, tá? Então, eu vou lá, olha o exercício do círculo aí aparecendo de novo. Então, eu faço um círculo bem grande e um círculo pequeno. E aí, o que eu vou fazer? Olha, eu parto do lápis da onde ele tá, ó. Vou descendo aqui, entro um pouquinho para dentro e já encosto de novo na linha do círculo. Então, a pegadinha é só essa aqui, ó, entrar e sair, essa curvinha aqui, ó, tá? Do lado de cá também, olha, entro aqui, ó, entro um pouquinho e caio de novo na linha do círculo. Então, tá, o que eu tenho que fazer a mais, geralmente, é só isso, ó, tá vendo, ó? Eu vou aqui, ó, e desenho aqui, ó, tá? Então, eu vou acertando. Então, eu já construí aqui uma pera, tá? Então, aqui eu faço uma entradinha onde a pera coloca o seu cabinho, onde ela tem o cabinho colocado lá, né, ó. Então, eu vou aqui, ó. E aí, ó, normalmente, eu aproveito todos esses rabiscos, eu não tiro nada, né? Então, eu vou usar o meu lápis 8B, se eu tiver, o lápis 6B, e vou começar a sombrear. E aí eu vou aproveitar todas aquelas dicas que foram dadas na aula passada sobre tridimensionalidade. Então, quando eu desenho uma forma, mesmo que eu queira uma forma orgânica, como é o caso da pera, né? Aqui ela tá desenhada bidimensional, ela tá com altura e largura. E agora eu vou criar com sombra a ideia de tridimensão. Me segue aí. E agora, nós vamos fazer, vocês vão olhar aí, nós vamos trabalhar com morango, que também tem uma forma orgânica. E para fazer o morango, eu vou precisar de 2 círculos e um triângulo. Então, eu vou usar de novo a forma geométrica para ter uma forma orgânica, tá? Então, vamos lá. Então, vou fazer aqui para vocês, ó. Então, nós vamos fazer 2 círculos, um escondido atrás do outro, ó, esse inteiro e esse escondido, tá? E aqui eu vou fazer o triângulo. Esse tamanho desse triângulo varia de acordo com a qualidade do morango, tá? Então eu vou fazer um moranguinho brasileiro mais redondo, tá? Então tem uns americanos maiores, enfim, tem outros tipos de morango aí. Então lá eu fiz
esse círculo, o círculo escondido e o triângulo. E aqui eu vou de novo, vou fazer só, me apoio na linha do círculo, entro para dentro um pouquinho e saio, me apoio na linha do círculo, entro um pouquinho para dentro e saio, saio arredondo um pouquinho aqui, ó. Um lado não precisa ser igual ao outro, saí um pouquinho para fora, fiz de novo a curvinha e me apoiei no círculo, tá vendo, ó? Aqui, ó, eu vou fazer um abauladinho para dentro, ó, que é onde vai morar o cabinho do morango, ó, tá? E aí, de novo, eu não vou usar nenhuma borracha, eu vou deixar aqui todos esses rabiscos e eles vão ser incorporados na minha sombra, na minha luz e sombra, que vai fazer o morango ficar bem parecido com o real. Então, me segue aí. E agora, olha, eu vou fazer o seguinte, ó, eu tô aqui, já fiz um começo do sombreado do morango, então eu vou colocar assim, ó, vou sair aqui pra fora e vou voltar aqui pra dentro, eu vou fazer aquela parte verdinha das hastes aqui do morango, ó, tá vendo, ó? Então, eu posso fazer do jeito que eu quiser, ó. Procuro mantê-las mais ou menos no mesmo nível, saio pra fora aqui, ó. Se quiser pôr uma aqui pra cima, eu posso, ó. Às vezes elas estão meio inclinadinhas, tá vendo, ó? Aí eu já aproveito essa parte do morango que tava escura e deixo essa parte um pouquinho mais escura, ó. Tá vendo, ó? Que é a pegadinha do morango. É bem tranquilo de fazer, gente, ó. Para o vídeo aí e você vê direitinho como foi feito, tá bom? Me segue. E aí, pessoal, a gente tentou fazer aí um morango realista, tá vendo? Ó, um pouquinho, não tá muito real, mas dando já as primeiras ideias, né, de um morango tridimensional, tá bom? Então, a gente tá concluindo aí essas duas formas, né, a pera e o morango, de uma forma mais tridimensional, de forma que eles são orgânicos, mas eu parti de formas geométricas, ok? Então, nós vamos fazer agora um caju, tá? Para mostrar essa facilidade da gente trazer as formas geométricas para dentro da transformação da forma orgânica, tá? Então, é lá, ó, um círculo, um outro círculo coladinho aqui do lado dele e aqui, olha, um retângulo. Um retângulo. E aqui um semicírculo que pega de uma ponta na outra, ó. Tá? Então, o que que eu faço? Vou me apoiar na forma geométrica e vou colar aqui, ó. Entro e saio, ó. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa, me apoio aqui, entro e saio. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Entro e saio. E aí, aqui eu posso deixar um pouquinho maior, um pouquinho mais torto, porque a fruta, geralmente, ela não é muito simétrica. Então, eu aumento um pouquinho aqui, ó. O importante é isso. Aqui em cima, o que que eu faço? Eu coloco dois círculos, um aqui e um aqui do lado, para eu fazer a castanha do caju, ó. Fica certinho, ó.
faço assim, ó, faço 2 círculos, ó. E aí, o que que eu faço? Eu faço assim, entro aqui, saio, e aqui, ó, eu faço redondinha. Olha lá, já ficou a semente do caju, tá vendo? E aqui, ó, eu jogo um pouquinho pra fora, pra poder dar a tridimensionalidade, que depois eu vou fazendo com as sombras, tá? E eu vou ajustando o tamanho aqui, tá? Eu tô usando já direto o meu lápis 6B, 8B, você pode ir fazendo com 4B e ir devagarinho fazendo as sombras, tá? Eu estou usando o esfuminho e a borracha branquinha, ok? Então, aqui eu vou dando o sombreado da castanha, ó. E daí, meus queridos, conseguiram desenhar as frutas? Então vamos lá, ó. Segue firme no propósito de fazer o seu trabalho com desenho, fazer ele mudar a tua vida, porque se você consegue transpor algumas pequenas dificuldades que você tem, né, de desenhar, você vai conseguir muitas outras coisas, abrir espaço na sua vida. Então capricha aí nos desenhos e manda um comentário, segue esse canal para que eu fique sempre muito animada para trabalhar cada vez mais e melhor, para que as nossas aulas te ajudem bastante, ok? Um beijão e até a próxima!